Glória a Deus. Então vamos lá, vamos fazer a oração. Nossa irmã Adriana, orando ao Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estamos na lição 4, né, capítulo 4. Iremos falar sobre pais e filhos. Esta grande responsabilidade que nós temos como os pais, né, de estar cuidando dos nossos filhos. E a Bíblia Sagrada ela está repleta de orientações, práticas, orientações, desde o início desde o nascimento, certo? Até a morte. Então, temos grandes orientações bíblicas para que possamos aí buscar estar colocando em prática. O texto sagrado, ele vai falar, a lição vai falar o seguinte: logo depois da criação, Deus instruiu Adão e Eva a serem fecundos, se multiplicarem e encherem a terra. De modo contrário à maioria dos mandamentos divinos, este foi obedecido, e o mundo logo se encheu de gente. No Antigo Testamento, uma família grande era considerada como uma fonte de bênção especial por parte de Deus, e a esterilidade tida como opróbrio. Em tempos mais remotos, numa era de superpopulação, muitos limitaram o tamanho de suas famílias, mas as crianças continuam sendo importantes. Jesus mostrou-lhes especial atenção e louvou sua simplicidade e confiança. Os ensinos bíblicos sobre os filhos e sua educação podem ser divididos em duas categorias: comentários sobre os filhos e comentários sobre os pais e sua missão. Então, falamos, né, no início sobre a família como instituição. Falamos o papel da esposa, o papel do marido na lição 3, e agora falaremos sobre pais e filhos. E aqui o autor logo traz para nós, né? Foi um dos mandamentos que eles mais colocou em prática foi ter filhos. Então Adão e Eva, logo após o pecado, eles tiveram, né, esse contato e tiveram filhos. Abel e Caim. E ali nós já vemos de início Abel agradando a Deus e Caim fazendo a sua própria vontade e trazendo ali problemas, né? Então, no qual matou seu irmão. Então aqui o texto já vai trazer para nós, esse texto vai trazer esse resumo para nós, mostrando o papel do pai e da mãe em relação aos filhos, mostrando que hoje, né, a tendência tem sido essa. Os pais, os casais, melhor dizendo, eles não estão tendo mais aquele interesse, alguns casais, de terem filhos. E temos a sociedade, o governo, trabalhando em prol de exatamente isso acontecer, de não ter mais filhos. Imagina aí um casal homoafetivo do mesmo sexo, como vai gerar outros filhos? Não tem como, né? Geneticamente impossível isso aí. Então, vemos como a Bíblia Sagrada ela tem várias orientações. E temos países, né? Nós conhecemos aí que um período proibiu até de ter filho, limitou, né? Se não me engano, lá na China, limitou, né, a população justamente preocupado com a superpopulação. E nós olharmos o jornal, tem lugares hoje lá que não são mais habitáveis, não estão mais tendo pessoas para habitar. Por quê? Porque não está tendo mais jovens, não está tendo escolas bem estruturadas, mas não tem alunos. Cidades bem estruturadas, mas não tem jovens para estar morando, né? Só tem pessoas mais idosas. Então foi um problema que eles fizeram, eles criaram isso, preocupados com a superpopulação, mas agora eles estão tendo que reaver essa situação, porque não está tendo jovens, né? Ou eles estão indo morar em outros lugares. Então, assim, a sociedade moderna, ela procura criar essas situações justamente para diminuir a população. É o que o governo ele quer, diminuir a população
e aí de contra os ensinamentos bíblicos. E um dos ensinamentos, uma das orientações que Deus deu foi crescer e multiplicar. É claro que cada um tem sua realidade, cada um tem sua estrutura, mas a vontade de Deus é justamente essa, que tenha filhos, né? Filhos são bênçãos do Senhor. E naquela época, quanto mais filhos tinha, mais era abençoado. Eles tinham esse conceito, né? Mais filhos, era mais abençoado. Se a mulher ela fosse estéril, era como opróbrio, né? Era como uma pessoa que fosse pessoas de desonra, pessoas que não tinham a bênção de Deus. Só que olhamos desde a geração de Abraão, você vai observar como Deus ele estava atento de uma forma especial para essas mulheres, né? Tanto que Sara já teve filho na sua idade, né? Praticamente, além dela ser estéril, ela já estava idosa. Então Deus vai lá e agraciou ela com o filho Isaac. Então, o interessante é isso aí. Também Jacó, né? Da mesma forma, teve a sua esposa também. Ela, se não me engano, foi 2 esposas que também era estéril e Deus concedeu abrir a madre. Então, o importante é nós vermos como Deus ele trabalha dentro da história. Então, os ensinamentos bíblicos nós vamos falar, justamente vai falar sobre os filhos e também sobre a missão dos pais. E essa missão, nós sabemos que não é fácil, né? Não é fácil porque temos a sociedade indo de contra esses ensinamentos bíblicos. Então, é uma grande responsabilidade para nós como pais. Mas primeiro vamos falar sobre filhos. Quem tem filhos também já foi filho, então vai entender muito bem aqui as orientações. Na Bíblia, os filhos são vistos como dons de Deus e podem trazer tanto alegria como tristeza. Eles devem ser amados, honrados e respeitados como pessoas. São importantes no reino de Deus e não devem ser prejudicados. As crianças também recebem responsabilidades, honrar e respeitar os pais, cuidar deles, ouvir as suas palavras e obedecê-los. Isso é declarado muito concisamente em Efésios 6, 1 ao 3. Vai dizer o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é um mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, é um mandamento com promessa, né? Então, observamos que os filhos, a partir do momento que ele parte para esse princípio de respeito, ele está trazendo para si essa bênção, né, de viver longos dias sobre a face da terra. O apóstolo Paulo também ele falou sobre a questão da desobediência infantil e nessa seguinte passagem ele está falando sobre a filhos, né, que já devem ter idade suficiente para entender e seguir ordens. Não se deduz daí que os filhos devam obedecer para sempre. Se os pais exigirem obediência em alguma coisa não bíblica, é preciso lembrar que as leis divinas sempre têm precedência sobre as ordens humanas. Ao que parece também, os adultos que deixam os pais para unir-se ao cônjuge estabelecerão novas famílias, mas tais famílias devem continuar honrando os pais mais velhos. Então, a Bíblia ela é bem enfática em mostrar a responsabilidade dos filhos também, tanto dos pais para com os filhos, como dos filhos para com os pais. Então, o apóstolo Paulo ele traz essa orientação. Não era crianças que não tinham entendimento, mas eram crianças que já entendiam. Então, ele fala para os filhos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Então, mostrando dentro desse conceito, né, de obediência. É claro que após o casamento, né, a pessoa sai da sua casa, mas ele ainda continua com esse princípio para si, de honrar o pai e a mãe. Não é porque saiu que agora ele pode desrespeitar, que pode fazer o que quer, com certeza não. Então a Bíblia Sagrada está mostrando isso para nós, mostrando também o quê? Que a obediência, né, aos pais ela é um princípio bíblico, mas também observamos que a partir do momento que o pai ele está solicitando algo que foge do que a Bíblia ensina, primeiramente ele tem que ficar com a Bíblia, certo? Com a palavra de Deus, mas com respeito e assim por diante. Quanto à situação dos filhos, quem pode ler aí? Pastor Valmirante, tiver. Quanto à situação dos filhos, os filhos devem ser considerados como bênção recebidas do Senhor. Deus tem plano para os filhos dos seus servos. Há na Bíblia promessas para os filhos obedientes.
Os filhos precisam encontrar em seus pais um exemplo de vida que os leve a crescer. Os pais devem crescer juntamente com seus filhos. Isso significa compreensão e orientação adequada a cada fase dos crescimentos e desenvolvimento. Os filhos devem ser disciplinados e admoestados, a fim de que cresçam firmes e fiéis a Deus. Disciplina significa ensinar no caminho em que devem andar. Os pais devem portar-se com sabedoria e, ao determinar um castigo para o seu filho, levá-los a Jesus deve ser um cuidado constante. Deve propiciar um ambiente de paz, satisfação e amor. Então, aqui são referências bíblicas mostrando quanto à situação dos filhos, qual é a responsabilidade dos filhos, os pais. Aqui vai trazer esse breve resumo para nós. Estou mostrando que os filhos devem ser considerados como bênçãos recebidas do Senhor. Né? Deus tem plano para a vida dos seus servos. Né? Então, essa passagem, né, que nós vemos aqui em Salmos, mostrando, né, como filho é herança do Senhor. Então, é algo que nós devemos considerar, algo que precisamos ter esse cuidado. Agora, olhando para um contexto, talvez da nossa infância, né, nós estamos aqui, tive uma infância difícil, né? Talvez aqui os irmãos também, não sei como foi, mas observamos que muitas situações lá atrás, muitas das vezes, acaba que reflete para os nossos dias atuais. Só que nós devemos considerar o que a Bíblia tem nos orientado, que nossos filhos é bênção, nossos filhos nós devemos considerar como algo valioso, certo? Então o próprio Senhor Jesus, ele cuidou, ele vai mostrar aqui que ele cuida ele teve esse amor especial pelas crianças, e nós como cristãos precisamos também cada dia mais entender isso. Agora eu já vi situações que tem pais que não têm essa consideração e acaba trazendo palavras de maldição, né? Tem o descuido, não tem um cuidado como a Bíblia tem nos orientado. Então, como nós vamos maltratar uma herança, né, que nós recebemos de Deus? Como nós vamos trazer como maldição aquilo que Deus ele trouxe para nós como bênção? Então, precisamos entender isso. Né? Há na Bíblia promessas para os filhos precisam encontrar em seus pais um exemplo de vida. Então, é algo tão valoroso, irmãos. Se for fazer uma pesquisa, né, eu já estudei sobre esses assuntos, e existem pesquisas que mostram, né, como os pais ele têm uma forte influência de como os filhos vai ser quando crescer, certo? Então, o filho olhar para o pai, olhar para a mãe e falar assim, não, eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai. Então, temos uma grande responsabilidade. Os filhos, ele aprende mais com aquilo que vê, né? Nós aprendemos aqui nas aulas anteriores, ele aprende mais com aquilo que ele vê do que aquilo que nós falamos. Então, as nossas atitudes, ela precisa corresponder de acordo à vontade de Deus para que as crianças possam seguir este grande exemplo, né? Então, os pais também, né, tendo um cuidado, ele vai crescer junto com os filhos, assim por diante. Então, aqui são algumas orientações e mostra que nós, como pais, precisamos cada dia mais preocupar com a vida espiritual dos nossos filhos, fazer como Jó, né? Jó, ele jejuava, ele falou assim, olha, talvez meus filhos pecaram contra ti. Ele não tinha aquela certeza, mas ele já achava que poderia ter acontecido e ele já se preparava, já cuidava dos seus filhos, né? Fazendo esse jejum para trazer aí, cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Levar os filhos para Jesus é uma grande responsabilidade. Muitas das vezes os filhos, ele vai caminhando distante de Deus. Se a mãe fica em casa, os filhos também querem ficar em casa. Se o pai fica em casa, os filhos querem ficar em casa. E ali não tem essa autoridade, acaba deixando o filho em casa. E aí é um prejuízo muito grande. Por quê? Porque chega ali agora que ele está consumindo aquilo que a internet está fornecendo, a televisão está fornecendo, e traz aí grandes prejuízos. Mas vamos lá. Pais, a grande responsabilidade dos pais. Os pais e as mães têm a responsabilidade de amar seus filhos, dar exemplo do comportamento cristão amadurecido, cuidar das necessidades deles, ensinar os filhos e discipliná-los com justiça. Olha o que o texto em Efésios vai dizer, 6,4. Não provoque vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina
na admoestação do Senhor. Comentando sobre este versículo, Gênesis nota que os pais criam os filhos pelo exemplo, instrução direta e encorajamento. Então, não provoque vossos filhos a ira. Então, mostra justamente essa grande responsabilidade. Não pode também deixar de qualquer jeito, né? Não pode deixar de disciplinar, não pode deixar de ensinar. Então, a orientação é justamente essa. É crescer com os filhos, ensinando eles o caminho correto, o caminho da moral, o caminho da ética e assim por diante. Então, provocamos os filhos à ira e ao desânimo quando abusamos deles fisicamente, psicologicamente, humilhando-os, deixando de tratá-los com respeito, negligenciando-os, não tentando compreendê-los, esperando muito deles, retendo o nosso amor. Então, existe pais que ele parte desse princípio justamente porque ele foi tratado assim lá atrás. Ah, não, mas meu pai nunca fez isso comigo, para que eu vou ficar fazendo? Muitas das vezes o filho faz algo de errado, traz palavras de maldição para os seus filhos. Ah, isso daí vai ser assim, vai ser assado, né? O menino burro, o menino não sei o quê. Então, são erros que muitas das vezes os pais cometem e ali, sem mesmo perceber, está trazendo um prejuízo psicologicamente para aquela criança e pode influenciar de como ele vai ser um pai lá na frente, como ele vai ser uma mãe lá na frente. Por quê? Não, mas minha mãe fazia assim, quando eu fazia isso, ela fazia assim comigo. Agora, não pode deixar de corrigir, né? Muitas das vezes os pais, ou ele corrige ao extremo, ou ele abre mão ao extremo. É aí que está o problema, né? Então, muitas das vezes o pai, quando parte para corrigir, ele acaba agredindo. E aí que está o problema, né? E traz também prejuízo para o filho. É claro que, né, uma correção um pouco mais severa para quem já teve, talvez foi de uma grande importância, né? Não, mas meu pai me tratou daquele jeito lá, mas hoje, graças a Deus, eu sou assim porque ele fez isso. É claro que nós não estamos apoiando nenhum tipo de agressão, né? Pai que agride filho, jamais podemos aceitar. Mas, de uma forma, na forma do pai, na visão do pai, estava corrigindo. Agora, tem pais que, infelizmente, eles abrem mão. O filho começa a fazer alguma situação errada, uma coisa errada, ele vai deixando, não corrige, vai deixando de lado, vai deixando a responsabilidade de corrigir, e acaba que lá na frente o filho torna aí um traficante, torna um bandido. Mas por quê? Porque lá atrás ele começou, ele chegando em casa com, né, como diz um dito popular, né, com ovo, depois foi chegando com 2, a mãe não foi corrigindo, quando pensei que não, chegou com a galinha, a mãe não corrigiu, quando pensei que não, o menino se tornou o maior ladrão, né, de banco. E aí por quê? Porque a mãe não corrigiu lá na frente uma coisa mínima, né? Não corrigiu e trouxe grave problema lá na frente. Vamos lá. Treinar a criança no caminho que deve andar é mais facilmente discutido do que realizado. Os filhos, como os pais, têm diferentes personalidades nas diretrizes bíblicas para a sua educação. Não são tão específicas quanto algumas pessoas gostariam que fosse, mas existe uma seção no Antigo Testamento que reúne todos os princípios. Este autor aqui o chama da Carta Magna do Lar, Ray Stedman, um resumo selecionado de grandes princípios desenvolvido mais tarde nas Escrituras e que apresenta uma visão geral de educação cristã dos filhos. Embora tenha sido escritos para os israelitas antes de sua entrada na Terra Prometida, eles têm relevância prática para a educação de filhos e orientação dos pais nos tempos modernos, né? Então, este livro é um grande manual para quem tem esse princípio, né, de cuidar da família, dos filhos, e também da parte da orientação da palavra de Deus. Olha o que esse versículo aqui, se eu não me engano, Deuteronômio 6, do 1 ao 8, vai dizer: Estes, pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que as guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor,
nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Os intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, olhe bem, andando pelo caminho e deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Então, olha quão profundo é essa passagem de Deuteronômio. As orientações que os pais davam para os seus filhos, né? Para que guardes todos os seus estatutos e mandamentos, né? Mostrando justamente o quê? Para que os teus dias sejam prolongados. Então, a partir do momento que eles ensinavam a palavra de Deus, os filhos guardavam essa palavra no seu coração. Então, tinha o quê? Que ele te suceda, bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor. E a orientação que a palavra de Deus vai dar aqui, que eu achei muito interessante, é justamente isso aqui, ó. Serão no teu coração e intimarás os teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, que era um costume daquela época, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Qual era o período, pastor, que ele estava abordando aqui? Quanto tempo durante o dia, né? A pergunta é essa. Quanto tempo durante o dia que ele estava abordando aqui? Que deveria ensinar os filhos? Está mostrado todo o tempo, né? Assentado, olha bem, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando-se, em todo o tempo era a grande responsabilidade de nós estarmos, dos pais estarmos ensinando os filhos. Também os atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras em todos os teus olhos. Então, o costume judaico eles têm, né, que eles passam, né, uma faixa aqui com a palavra, como é que fala? Uns trechos da palavra de Deus, eles têm justamente que eles carregam, né, atados nas mãos, e também geralmente colocava por detrás da porta, nos umbrais da porta, que eles colocavam esses trechos sagrados, e ali que a partir do momento que abria, né, aquela porta, eles tinham essa visão desse mandamento. Então era costume daquela época, justamente o quê? Para ensinar os filhos, porque era passado oral, certo? Então a grande responsabilidade dos pais era sempre estar com os filhos, sentando, orientando, falando, para que eles seguissem a palavra de Deus. E vemos que lá quando o povo chega na terra prometida, lá no período dos juízes, vai falar que aquela geração ela não seguiu o caminho dos seus pais e nem sabiam o que Deus tinha feito para com o povo de Israel. Então, olha para vocês verem o pecado do povo aqui, dos pais, né? Ou seja, aquela geração, a segunda geração tinha morrido, e a nova geração que estava se iniciando não conhecia aquilo que Deus tinha feito para com Israel. Por quê? Porque os pais falharam nessa missão de orientar os filhos o caminho do Senhor. Então, é um grande prejuízo. Por mais que nós hoje passamos, mas o dia é muito corrido, né? Nós temos nosso trabalho, eu levo meu filho na escola dominical, mas a responsabilidade é nossa, não tem como fugir, e isso pode refletir lá na frente, certo? Para os nossos filhos. Primeiro falamos sobre os filhos, depois falamos sobre os pais, agora vamos falar um pouco sobre pais e filhos. Mas eu quero já deixar bem claro para os irmãos que é bem explicativo, certo? Já está bem exposto a sua opinião aqui em relação a cada tema. Vamos fazer algumas leituras, certo? Mas eu creio que está bem compreensível aí. É obrigação solene dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristãs e se importar mais com a salvação dos filhos do que com seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social. Olha que interessante, irmãos. Os pais devem ser o exemplo e se importar mais com a salvação dos filhos. Veja como, é claro que essa questão de como você vai conduzir os seus filhos na sociedade é muito importante, mas a prioridade é você preocupar com o quê? Não é colocar
prioridade com a melhor escola, né? Se é bom, com certeza, se tiver condições, é ótimo fazer isso, mas a prioridade é a salvação, certo? A responsabilidade não é da escola ensinar seus filhos sobre salvação. Com certeza não, né? Não é você levar para uma melhor escola que vai ensinar o seu filho o caminho da salvação, não é. A responsabilidade é dos pais conduzir os filhos para o caminho da salvação. Então, por isso que ele coloca como algo prioritário. O que adianta ir para uma melhor faculdade e a pessoa e o filho perder a salvação ou se contaminar, né, como acontece, né? Em alguns casos, os filhos vai cristãos para a faculdade, infelizmente sai de lá não cristãos, né? Então esse é um perigo muito grande. Agora, se o pai, a mãe, preocupa com o filho, com a salvação do filho desde criancinha, ensinando os caminhos que eles devem andar, quando chegam numa faculdade desse, dificilmente eles vão ser levados por qualquer vento de doutrina, né? Por qualquer orientações erradas, então isso aí não vai acontecer. Agora, temos essas grandes orientações e essas grandes referências bíblicas para nos orientar de como devemos dar essas instruções para nossos filhos. Segundo a palavra de Paulo, em Efésios 6,4 e Colossenses 3,21, bem como as instruções de Deus em muitos trechos do Antigo Testamento. É responsabilidade dos pais dar aos filhos a criação que os prepare para uma vida de agrado do Senhor. É a família e não a igreja ou a escola dominical que tem essa principal responsabilidade do ensino bíblico e espiritual dos filhos. A igreja e a escola dominical apenas ajudam aos pais nos ensinos dos filhos. A essência da educação cristã dos filhos consiste nisso. O pai voltar-se para o coração dos filhos a fim de levar o coração dos filhos ao coração do Salvador. Lucas 1,17, né? Então, quando vemos os pais terrenos de Jesus levando para apresentar a Jesus no templo. Com certeza, né, naquele período, tinha a questão da circuncisão também, o Senhor passou. E o mais importante é isso aqui, é sabermos que a responsabilidade é dos pais de conduzir os filhos à educação cristã. Na criação dos filhos, os pais não devem ter favoritismo, devem ajudar, como também corrigir e castigar somente faltas intencionais e dedicar a sua vida aos filhos como amor, compassivo, bondade, humildade, mansidão e paciência. É claro que tem filhos que não ajudam, né? Dão muito trabalho mesmo, mas a orientação da palavra de Deus é essa. É tratar com amor, com bondade. É o que eu falo. Eu preciso tratar meu filho com respeito para que ele também me trate com respeito e ele respeite outras pessoas lá fora, certo? Eu não posso, porque eu sou pai, desrespeitar o meu filho, falar de qualquer jeito com o meu filho, dando piada no meu filho. Mas é o que eu estou falando, são justamente essas situações. Os pais, eles abrem mão. Se eu for pegar esse menino, eu vou acabar machucando. Assim, a fala é essa, né? E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina tem que ensinar, tem que demonstrar. Exatamente. Não sei se é uma realidade lá para os senhores. O filho mexendo no celular do lado dos pais, dentro da igreja. Acontece, tipo assim, é muito difícil lá, mas acontece às vezes, né, os pais mexerem e o filho ver, ele vai aprender. Como? Não tem como. Meu filho mesmo vai falar, não, é muito prático, né? Essa lição aqui é muito prática. A gente acaba citando situações práticas para nós. Mas, por exemplo, o filho fala que não é para comer na sala. Aí o pai vai lá, a mãe vai lá, pega o celular e põe lá e fica assistindo. Esse dia eu fui pegar o celular para mim ver, ele já falou, oh, pai, não pode. 4 anos, não pode, pai, não pode. Por quê? Porque a gente orienta. Então ele vai querer também que nós... Agora, como é que eu posso orientar meu filho a fazer uma coisa e eu vou fazer diferente? Não posso. Falei com ele, tá bom, meu filho, o senhor tá certo. Fui, travei o celular. Então é assim que funciona. Então, precisamos entender isso. Para quê? Para que os filhos possam olhar em nós um grande exemplo e querer seguir. Seguem-se 15 passos que os pais devem dar para levar os filhos a uma vida devotada a Cristo. Nós conseguimos pegar, né, um livro como esse, como eu falei desde a primeira aula, eu falei, é um livro para mim, um dos livros importantes, porque é muito prático, é a nossa vida prática que se está se falando aqui, né? Então, como nós cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso cônjuge, então está tudo está relacionado dentro desse livro. E se nós conseguimos cumprir com nada 50% daquilo que tem sido ensinado, nós vamos dar um grande passo
para a nossa vida ministerial, a nossa vida com Deus, é muito importante. Então aqui vai trazer 15 passos. Imagina, 15 passos. Se nós conseguir com nada, dar 10 passos aqui já é uma grande importância. Dediquem seus filhos a Deus no começo da vida deles. Ensinem seus filhos a temerem ao Senhor e desviarem-se do mal, a amarem a justiça e a odiarem a iniquidade. Incutam, né? Sugerir, inspirar neles a consciência da atitude de Deus para com o pecado e do seu julgamento contra ele. Ensinem seus filhos a obedecerem aos pais mediante a disciplina bíblica com amor. Protejam seus filhos de influência pecaminosa, sabendo que Satanás procurará destruí-los mediante a atração ao mundo ou através de companheiros imorais. Façam saber a seus filhos que Deus está sempre observando, avaliando aquilo que fazem, pensam e dizem. Levem seus filhos bem cedo na vida à fé pessoal em Cristo, ao arrependimento e ao batismo em água. Habituem seus filhos numa igreja espiritual, onde se fala a palavra de Deus, se mantêm os padrões de retidão e o Espírito Santo se manifesta. Ensinem seus filhos a observar o princípio companheiro, sou de todos. Observar o princípio. Companheiro, sou de todos os que te temem. Motivem seus filhos a permanecerem separados do mundo, a testemunhar e trabalhar para Deus. Ensinem-lhes que são forasteiros e peregrinos neste mundo, que seu verdadeiro lar e cidadania estão no céu com Cristo. Instruam-nos sobre a importância do batismo no Espírito Santo. Digam a seus filhos que Deus os ama e tem um propósito específico para as suas vidas. Instruam seus filhos diariamente nas Sagradas Escrituras, na conservação no culto e no culto doméstico. Toda a lição aqui ele está falando sobre o culto doméstico. Mediante o exemplo e conselhos, encorajem seus filhos a uma vida de oração. Previnam seus filhos sobre suportar perseguições por amor à justiça. Eles devem saber que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Levem seus filhos diante de Deus em intercessão constante e fervorosa. Tenham tanto amor e desvelo, quer dizer, carinho, cuidado, vigilância, dedicação pelos filhos, que estejam dispostos a consumir suas vidas como sacrifício ao Senhor, para que se aprofundem na fé e se cumpram em suas vidas a vontade do Senhor. Então, são 15 passos, irmãos. Se vocês observarem todas elas, a maioria delas com referência bíblica. Então, a nossa vida como pais e mães, por mais que nós podemos ter falhado em alguma coisa, podemos ter sido falha em alguma coisa, mas nunca é tarde para ir lá orientar, sentar com seus filhos, mesmo que já estão casados, mesmo que já estão adultos, mas conversar, orientar, pela experiência que os pais têm, para que os filhos não possam passar por aquilo. Então, isso é importante. Agora, existem situações que os pais, eles falham e falham querendo, Vemos situações, por exemplo, que o filho, se ele, em alguma brincadeira, ele não ganhou o prêmio, Minha esposa me contou isso, onde trabalho, que o filho não ganhou o prêmio, porque ele não, pelo mérito, não ganhou o prêmio pelo mérito. O que aconteceu? O pai foi lá, no dia seguinte, comprou o brinquedo e deu para o filho. Como que o filho vai conseguir entender que vai chegar um momento que ele ganha e um momento que ele perde, Então, infelizmente, são situações que os filhos, eles veem isso constantemente, então isso vai prejudicar lá na frente os filhos, Então, o filho nunca vai saber o que é perder, por quê? Porque os pais sempre, tudo que ele queria, o pai sempre deu, Então, eu sempre falo com meu filho, eu faço por vocês o que eu posso, não posso fazer aquilo que eu não posso. Eu quero isso, quero aquilo, não, vai ser no momento quando puder. Então, os filhos precisam entender. Certo? Então, aqui são grandes passos em relação pai para com filho, filho para com pai, certo? Essa preocupação, como eu falei aqui, muitas das vezes, alguns pontos aqui nós não conseguimos cumprir, mas nós estamos passando por essas lições. É bom que seria que todos estivessem aqui, ou até mais pais estivessem aqui, Pastor Valmiran, que está na frente de um ministério, sentar com a sua igreja, juntar as famílias, falar sobre o que é realmente a responsabilidade dos pais para com os filhos. Irmãos, isso aqui é de suma importância.
isso aqui, ó, levar para os pais, porque muitas das vezes o que acontece? Numa pregação, num culto normal, não vai abordar certos pontos, né, específicos como esses aqui, não vai, certo? É um culto da família, sim, mas vai pegar um ali e vai trabalhar em cima daquilo, mas agora trazer realmente, né, esse leque de situações que precisa ser abordados, com certeza. Então, sim, são referências bíblicas que o senhor pode chegar lá, né, pegar essas referências, mostrar as referências bíblicas juntamente com eles, mostrar na Bíblia o que a Bíblia está dizendo. Então, é muito importante isso, né? Preocuparmos com essa área dentro da igreja. Por quê? Né? A lição ela vem sempre trabalhando essa questão, porque é justamente isso aqui. Se o senhor tem um obreiro, né, uma família, né, melhor dizendo, vamos trabalhar assim, uma família bem estruturada na sua igreja, com certeza aquilo ali é para crescimento e fortalecimento cada dia mais. Se o senhor trabalha com as famílias, o cuidado com as famílias, né? Estou falando de um modo geral, né? Mostrando aqui esse cuidado cada dia mais que os pais para com os filhos vão ter, como se diz, nós vamos ter famílias saudáveis, famílias estruturadas dentro de uma igreja. Consequentemente, outras famílias vão ver um exemplo e vão querer seguir. Não é assim? Então, o intuito de Deus é justamente esse cuidado que ele tem, esse amor que ele tem pelas famílias, é justamente o quê? Para que outras famílias possam também seguir no mesmo caminho, né? Quando Deus falou, né, crescer e multiplicar, né? Quando falou sobre, sobre a promessa para Abraão, né? Serão benditas todas, né? Todas as nações, baseada na nação de Israel, porque ela serviria de como modelo. O propósito de Deus nunca foi ter uma nação exclusiva para ele, nunca foi essa, mas sim que outras nações elas seriam abençoadas, né? Então, serão benditas, né? Então, é um ponto chave para a nossa vida, ter esse cuidado, ter essa atenção de acordo com a palavra de Deus e cumprir, certo? As orientações bíblicas. Vamos lá, quem pode ler a educação de filhos? Dela tá meio. A educação de filhos. A educação de filhos envolve o seguinte: primeiro, ouvir. O bom pai procura os mandamentos de Deus e compreender Deus, compreender em Deus tão bem que eles estarão no coração, uma parte de nosso ser. Este aprendizado é feito através do estudo regular da palavra de Deus, a Bíblia, interpretada para nós pelo Espírito Santo. 2. Obedecer. O conhecimento não basta. Além de ouvir, é preciso praticar os mandamentos de Deus. Quando os pais deixam de obedecer a Deus, é mais difícil para os filhos obedecê-los. 3. Amar. Devemos amar o Senhor e nos entregarmos a Ele de todo o coração, alma e força. Note que a ênfase aqui está no comportamento dos pais. Apesar da sua importância, os filhos não são tão compreendentes na Bíblia, embora leiamos que Jesus cresceu psicologicamente em sabedoria, fisicamente em estrutura, espiritualmente em graça diante de Deus. A sociedade, ao favor dos homens, sabemos bem pouco sobre a sua infância. A infância é importante, mas as crianças só ficam conosco temporariamente e depois nos deixam, como planejamento de Deus. Bom, o versículo, a passagem que eu estava tentando lembrar aqui, eu não consegui citar, mas vou citar agora, é Gênesis 12, 1 ao 3. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, o propósito de Deus
né, com o chamado Abraão, era justamente isso, que todas as famílias fossem abençoadas através da vida dele. Então, o propósito de Deus é esse, né, irmãos? Então vamos lá. A educação de filhos envolve o seguinte: primeiro, ouvir, né? Nós vemos de uma cultura passada, né? Pessoa, no meu caso, né? Primeiro apanhar para depois ser ouvido. Então, a orientação é essa, né? Ouvir, primeiro ouvir, né? Então, o bom pai procura o quê? Os mandamentos de Deus e compreender aqueles que estão no coração, a parte do nosso. Esse aprendizado é feito através do estudo, né? Então, quando fala de ouvir, mostra justamente o quê? Que o filho ele precisa estar atento àquilo que o pai está falando no ensinamento das Sagradas Escrituras, mostrando que ponto principal, né, que é o estudo da palavra do Senhor. Segundo, obedecer. Primeiro, o filho precisa ouvir, só que para eles ouvir, alguém tem que falar. Então, é a grande responsabilidade do pai de ensinar, de ouvir, e também, como já foi falado, né, do grande exemplo. Obedecer. O conhecimento também não só basta. Além de ouvir, é preciso praticar os mandamentos. Então, levar os filhos também à prática da obediência. Terceiro, amar. Devemos amar o Senhor e nos entregarmos a Ele de todo o nosso coração, alma e força. Então, note aqui que a ênfase aqui está no comportamento dos pais. Apesar de sua importância, os filhos não são tão proeminentes na Bíblia. Então, o mandamento de Deus aqui é justamente o que? Amar ao Senhor e nos entregarmos a Ele de todo o nosso coração. Agora, falando sobre Jesus. Jesus ele cresceu psicologicamente, em sabedoria, fisicamente em estatura, e espiritualmente em graça diante de Deus e socialmente em favor dos homens. Então você observa que esses pontos, esses 4 pontos aqui, o Senhor demonstrou ele dentro da sua vida ministerial, como ele estava na terra. A infância é importante, mas as crianças só ficam conosco temporariamente. Então, o próprio Senhor Jesus, né, ele traz essas orientações, esse cuidado com as crianças, e ali mostra também que devemos também crescer dessa forma e orientar os nossos filhos para que ele possa crescer dessa forma, crescer na graça e no conhecimento. É importante isso. Mostra também sobre essa questão, né, que os filhos, a partir do momento que eles crescem, ele cumpre o papel de Deus, que é o quê? Casamento. Né? Os pais orientam os filhos para que tenham um bom casamento, que cresça e tenha um bom casamento, e agora o quê? Já fica agora vivendo a sua família, certo? Então ele não cresce para si. Ah, não, eu estou criando é para mim mesmo, não. É para a sociedade mesmo, para que ele cresça, para que ele possa ter outra família, ser instituída aí e cumprir a vontade de Deus. A educação de filhos envolve o quê? Ouvir, obedecer, amar e ensinar. 4 maneiras de transmitir este ensino. Olhe bem, diligentemente, repetidamente, naturalmente e pessoalmente. Diligentemente, embora a educação dos filhos não seja a única tarefa dos pais na vida, ela é uma tarefa importante, não devendo ser realizada levianamente. Repetidamente, a passagem indica que o ensino não é um esforço único, mas deveria preocupar os pais repetidamente, dia e noite. Naturalmente, quando nos sentamos, andamos, deitamos e levantamos, devemos procurar oportunidades para ensinar. Cultos domésticos diários são ocasiões excelentes, mas os pais ensinam sempre com a oportunidade aparece. Então, é interessante isso aqui. Pessoalmente, isso nos leva de volta ao início da passagem de Deuteronômio 6, 1 a 8. Quando os pais ouvem, obedecem e amam, eles fornecem um exemplo para os filhos que reforça o que está sendo dito no lar. Note essas palavras, no lar. Os companheiros e professores são importantes, mas o ensino mais significativo para a educação dos filhos ocorre aonde? Em casa, no lar. Então, é muito importante nós estarmos atentos ao que a Bíblia Sagrada nos orienta. Causas dos problemas na educação dos filhos. Você pode ler aí. Os filhos e os pais nem sempre concordam quanto ao que representa um problema. Um pai, por exemplo, pode considerar
a desobediência um problema, mas o filho absolutamente não tem a mesma ideia. Assim sendo, quando os problemas são reconhecidos, as causas podem ser tão variadas quanto a inúmeras teorias sobre o desenvolvimento da criança. Isso. Então aqui, ó, causas dos problemas na educação dos filhos. Então, olhando para essa situação, né, muitas das vezes os pais colocam mais a culpa nos filhos do que pegar essa responsabilidade para si. Mas aqui vai trazer, o autor ele vai trazer aqui grandes situações que causam problemas na educação dos filhos. Primeiro, a instabilidade no lar. Opa, pode ser. Instabilidade no lar. Qual é a situação? Quando os pais não estão se dando bem, os filhos sentem-se ociosos, culpados, irados, ficam ociosos devido à instabilidade no lar, culpados por temerem ter causado algum conflito, zangados porque muitas vezes sentem-se deixados de fora, esquecidos e algumas vezes manipulados para tomarem partido e assim por diante, né? O que não querem fazer. Eles também ficam ocasionalmente com medo de serem abandonados, os lares estáveis, portanto, com frequência, mas nem sempre produzem filhos estáveis, né? Então, principalmente quando os pais se separam, né? Ou quando parte para essa questão de brigas, discussões na frente dos filhos, então isso prejudica diretamente a criança. Então é uma preocupação que nós, como pais, precisamos ter na educação dos filhos, para que lá na frente não venha influenciar eles a ter, né, essa instabilidade também futura. E muitas das vezes, irmãos, às vezes o filho que não quer casar é porque tem esse exemplo dentro do lar. Né? Não, mas meu pai fazia isso com minha mãe fazia isso com meu pai, eu que não quero saber de homem, eu que não quero saber de... Né, Então são situações, pais abusivos, por exemplo, muitas das vezes a criança ela toma antipatia, né? Tem um nome específico para o sexo, né? O sexo oposto. Então acaba trazendo problemas. Aí a criança cresce, né? O filho cresce, a filha cresce, e acaba tendo mais, como se diz, tendência ao mesmo sexo. Olha o problema aí. Mas por quê? Porque o pai teve um relacionamento abusivo, não maltratava a mãe, batia na mãe. Claro, nós estamos falando no meio cristão, mas existem situações, infelizmente, não deveria, mas existem situações que pais cristãos que batem na mãe, né? Abusa, né, dos filhos, isso é terrível. Outra questão que causa problema no lar, falhas dos pais, né? Causa problemas. Em anos recentes, o problema de abuso de crianças tem atraído considerável atenção nos meios de comunicação. Mas que dizer dos pais que nunca maltratam seus filhos fisicamente, mas abusam deles como? Psicologicamente. Quando os filhos são rejeitados, sutil ou abertamente, excessivamente criticados, punidos, sem correspondência com a realidade, ou nunca castigados, disciplinados inconsistentemente, e recebem amor esporadicamente, caso ainda recebam, então eles no geral apresentam problemas pessoais ou comportamentos negativos que, por sua vez, aborrecem os pais. Então, as falhas, né, como eu citei aqui em algum momento, os pais ele não transmitem amor, afeto pelos filhos, né? E acaba que os filhos são criados sem afeto, sem ouvir o pai. Mas eu amo meu filho, mas nunca falou para o filho que ama, né? Nunca tratou o filho com respeito, muitas das vezes era sempre com ignorância, né? Falando que o filho ia virar viado, que o filho vai virar, né? Ainda mais quando é casamento separado, né? Pai separado, não, você vai ser igual a sua mãe. E começa a trazer palavras, né, para os filhos, trazendo algo ruim para os filhos. E isso é abuso psicologicamente, né? Você vai ser burro, você é um sonso, né? Você vai ser um preguiçoso. São palavras, irmãos, que para os pais, que tá achando que está corrigindo, não está não. Infelizmente está prejudicando ainda mais os filhos, né? Amaldiçoando os filhos. Então, são situações que nós estamos falando de cristãos, tá? Estamos falando de cristãos. Essa é a questão. E quer ver uma situação difícil, justamente essa parte, né? Quando é pais separados, né? Então tem essas situações. É claro que existe aqueles que cuidam, né? Que trata bem, mas existem situações que
que maltrata os afilhados mesmo, faz diferença mesmo do filho para o afilhado. Então é uma preocupação muito grande. Né? Uma vez um pastor Vitalino, muitos anos atrás, o pastor Vitalino, ele chamou esses pais e conversou. Né? Deus despertou no coração dele, ele conversou mesmo com esses pais que tinham, né, filhos de outro relacionamento, né? Então orientando justamente ter o cuidado, o respeito, porque muitas das vezes tem a tendência a desrespeitar ou então maltratar essas pessoas que não são do sangue, para cuidar bem do que é de sangue. Isso aí traz um prejuízo muito grande, essa diferença de tratamento. Então, são situações que causam problemas dentro do lar. Necessidades não satisfeitas, né? Os psicólogos nem sempre concordam quanto ao que devem ser incluído em qualquer lista de necessidades humanas básicas, mas algumas delas repetem-se continuamente. No livro de John Drescher, indica 7 das necessidades básicas da criança em crescimento. E de todos nós, através da vida. Necessidade de significado, segurança, aceitação, amor, louvor, disciplina e a necessidade de Deus. Quando as mesas não são satisfeitas, o amadurecimento é prejudicado e frequentemente surgem problemas. Então, a partir do momento que os pais, né, ele não tem, aqui me chamou muita atenção aqui, essa aceitação. A pessoa tem um filho, mas não aceita o filho, aí trata com diferença, né? Nós temos um caso bem próximo da gente, né, que o filho mesmo rejeita o filho, né, dizendo que o filho é feio, que o filho tem um jeito de viado, e começa a falar essas palavras com o próprio filho. Olha que situação, não aceita, mas em contrapartida, a outra criança trata bem, né, quer ter mais atenção. Então, olha para vocês verem como é que é a situação. Então, não trata com amor, né? Não tem amor, não tem o louvor, disciplina, não corrige. Muitas das vezes abstém de corrigir, né? De trazer disciplina, e isso traz um problema muito grande. Mas vamos avançar aqui. Negligência da parte espiritual, que pode ler aí. Mas desliga esse aqui, Pode desligar, pode desligar. Embora a Bíblia não fale muito sobre crianças, ela enfatiza a importância de ensiná-las a respeito de Deus. Salmos 78, versículo 1 ao 8, por exemplo. Salienta que as crianças devem receber instrução espiritual para que coloquem sua fé em Deus, se lembrem da fidelidade e não se tornem insubmissas, obstinadas ou rebeldes. Talvez não haja qualquer pesquisa espiritual bem intencionada, comparando o comportamento adulto de crianças que tiveram treinamento religioso com as das que não tiverem. Mas as Escrituras ensinam claramente que a educação bíblica é benéfica para as crianças. Sua ausência é certamente prejudicial. Isso. Então, a negligência da parte espiritual, né? Então, os pais, ele têm essa grande responsabilidade de orientar os filhos, de instruir espiritualmente, levar os filhos à leitura da palavra, né? Então, é nossa responsabilidade, não podemos negligenciar isso. Ser como Jó, né? Professor, dentro desse contexto aqui, hoje, na minha época de estudante, sempre eles, nas escolas, entregavam aqueles exemplares do Novo Testamento, dos Gideões de Cristo, né? Aquela capinha azulzinha, eu creio que os irmãos já viram, nas escolas. Hoje é proibido. Aí eu bato na tecla, muito lá no meu trabalho, aí na cadeia é liberado. Ou seja, depois que o problema já aconteceu, eles querem dar um ensinamento. Mas quando era criança, né, que poderia estar dando essa educação religiosa que é boa, o Estado não quer permitir. Então é uma coisa muito séria e gera problemas que poderiam ter sido evitados. É isso mesmo. Então, outras influências, né? As doenças e defeitos físicos, a doença grave ou morte de pessoas queridas, inclusive um dos pais, experiências traumáticas prematuras, tais como acidentes, um incêndio grave no lar, um quase afogamento, rejeição dos companheiros e a experiência de um fracasso podem criar problemas mais tarde na vida. Como resultado desses acontecimentos, as crianças podem desenvolver autoconceitos pouco sadios, preocupações com perigos e temores de fracassar, ferir-se ou ser criticadas, né? Então, são
influências que muitas das vezes nós não percebemos dentro da sociedade, ou então só sabemos quando é um vizinho, alguma coisa. Então, a igreja, né, como orientadora da sociedade, ela precisa estar atento a esses problemas para ajudar a resolver e ajudar a lidar. Porque existe muitas das vezes, irmãos, é uma situação difícil, porque muitas das vezes os filhos travam a vida por causa desses traumas que criam, né? Tem medo de avançar, tem medo de encarar a vida, aí começa a viver aquela vida, né, desorientada, fracassada. Por quê? Porque teve lá atrás, infelizmente, alguns problemas que trouxe esses traumas, né? Então, olhando para essa questão, né, dois fatos precisam ser lembrados ao considerar esta questão. É preciso notar que a maioria das crianças crescem naturalmente, apesar desses erros e fracassos dos pais. Mesmo quando lá tem pais psicóticos, abusivos ou terrivelmente pobres, algumas crianças, muitas das vezes chamadas de invulneráveis ou supercrianças, reagem desenvolvendo expressiva competência. Os lares pobres nem sempre produzem crianças problemas, né? Existem ocasiões em que os problemas surgem independentemente dos atos dos pais. Muitos pais vivem sob o peso da ideia de que todos os problemas manifestados pelos filhos resultam de algum erro, né? Onde é que foi que eu errei? Né? A gente ouve muito isso, né? Tal tipo de pessoa deve ter dificuldade em compreender que a vida mental autônoma do filho pode ocasionalmente manifestar problemas que nada têm a ver com os pais. A criança talvez até se envolva numa atividade aparentemente hostil aos pais, como um meio conveniente de resolver um problema de basicamente tem pouco ou nada a ver com os pais e não é acompanhado de uma verdadeira hostilidade contra eles. Então, é importante ajudar os pais a compreenderem, em tais ocasiões, que não existe nada de pessoal na atitude e comportamento da criança. Isso pode aliviar os pais, fazendo com que se mostrem mais objetivos e úteis à criança, né? Então, aqui ele não traz essa questão, mas existe, por exemplo, crianças que nascem com certos tipos de problemas, por exemplo, né? Pessoas que precisam, né? Hoje eles usam muito, né, esse negócio de autista, tem alguns outros nomes, né, síndromes, alguma coisa assim, que precisa da atenção dos pais, mas eles ignoram isso, e lá na frente vai trazendo, porque o filho ele vai ter um comportamento diferente, e ele não cuidou quando precisava ter sido cuidado, e acaba que agora começa, ou muitas das vezes, ignorar isso, ou muitas das vezes bater no filho pensando que a surra vai corrigir, que vai mudar aquilo. Então são problemas complicados. Olha sua criança, às vezes a pessoa percebe alguma coisa, tem um pai que, não sei se é vergonha ou o que é, ele fica sem querer levar no especialista, no médico, e isso é muito sério. E essa outra questão aí que o livro citou, nós temos até no nosso convívio uma situação, como o livro ele fala de família cristã, questão de morte de pessoas. Aconteceu, e eu estava lendo no livro e me recordar uma morte que aconteceu e a época era adolescente, ficou questionando por que Deus matou minha avó. Por que Deus matou minha avó? E aí, com o passar do tempo, esse adolescente cresceu e veio a desviar dos caminhos do Senhor. Não justifica, mas às vezes não foi dada a atenção necessária, foi dada a instrução necessária para ele entender o trabalhar de Deus, o agir de Deus, e ele culpou Deus pela morte da avó. Então, o livro está falando aqui é muito interessante, são coisas muito objetivas que fazem toda a diferença no ministério. A gente tem que dar uma paga e observar essas coisas, né? Isso mesmo. Mesmo que os pais fossem perfeitos, haveria ainda a possibilidade de rebelião e problemas, porque as crianças têm mente e vontades próprias. Ninguém poderia ser mais perfeito do que Deus. Entretanto, a profecia de Isaías tem início com essas palavras: o Senhor é quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão contra mim. Essa compreensão pode ser uma fonte de encorajamento e um desafio para os pais, né? Então, é a grande responsabilidade dos pais ensinar os filhos o caminho, certo? E ter essa consciência, quando chegar lá na frente, ele ter a consciência, não, eu fiz a minha parte. Se ele cresceu dessa forma, isso aí é a responsabilidade dele. Agora, nós, como pais, precisamos fazer a nossa parte.
É insistir. Ah, tá chorando, não quer não? Mas vai, né? Ontem minha menina mesmo, meus 2 meninos não queriam ir não. Não queria ir para a igreja não, lá na Presbiteriana Renovada não. Eu queria ir na que vai inaugurar. Aí eu falei, não, você vai. Ficar fazendo o quê em casa? Vai. E chorando, e chorando, e chorando, mas foi, né? Pois é, ué. Ficar em casa, queria ficar em casa. A esperteza, né? A estratégia deles. Então, assim, irmãos, é nossa responsabilidade. Muitas das vezes nós queremos não ter trabalho e acabamos, abrimos mão. Ah, vai ser tranquilo, tá tudo bem, mas e lá na frente, né? Então, nós precisamos fazer como Jó, preocupar com o crescimento espiritual dos nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, aquilo que for necessário, se for levar para passear, leve, se for uma roupa que está precisando, compre, se for um brinquedo, se tiver condições, compre, porque precisamos valorizar os filhos, filhos é bênção para nós, filhos é herança do Senhor, que precisamos ter esse cuidado. É incoerente afirmar o quê? Incoerente afirmar, eu coloquei letra D. Porque o filho não traz família. Isso. Na Bíblia, os filhos são vistos como dons de Deus e só podem trazer alegria. Não é somente isso, né? Também pode trazer tristezas também. Não provoque vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e administração do Senhor. A base para se obter uma educação eficaz nos filhos é qual? Ouvir, obedecer a mais. Letra C. É a igreja ou a escola dominical que tem a principal responsabilidade de ensinar os filhos, ensino bíblico e espiritual dos filhos. Errado. Dedicar os filhos a Deus no começo da vida é um dos passos que os pais devem dar para levar os filhos a uma vida devotada a Cristo, certo ou errado? Olha lá. Efeitos dos problemas na educação dos filhos. Primeiro nós falamos na aula anterior, na parte anterior, falamos sobre os problemas, as causas dos problemas na educação dos filhos. Agora vamos ver os efeitos. Quase todos os cristãos lembram a história de Samuel, o profeta do Antigo Testamento, que quando menino recebeu certa noite uma mensagem de Deus referente ao sacerdote Eli. Olha o que diz. Estou prestes a julgar Eli, disse Deus, porque seus filhos se fizeram execráveis, né? Merece aí algo abominável, fez algo abominável. E ele os não repreendeu. Olhe bem, o próprio Deus falando, né? E ele não os repreendeu. Eli deixara de disciplinar os filhos, embora Deus o tivesse advertido anteriormente a respeito disso. Eli e seus filhos morreram, e Samuel passou a ter uma posição de liderança. Olhe bem, mas seus filhos foram também uma fonte de aborrecimento. Eles não andaram no caminho de Deus, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Não se tem a impressão de que Samuel tivesse negligenciado seus deveres de pai, mas os filhos mesmo assim se afastaram de Deus e comportaram-se desonestamente. Quando ocorrem problemas entre pais e filhos, isso pode influenciar tanto um como outros, e algumas vezes o resultado na criança é patológico, né? Pode ocorrer aí modificações estruturais e acaba que pode ser precisar de uma intervenção clínica, né? Então, irmãos, esses efeitos, né, desses problemas que muitas das vezes ocorrem, que nem nós vemos aqui, teve a sentença, né, dos filhos de Eli, e automaticamente, quando ele soube da notícia, ele veio a cair da cadeira, né, como a Bíblia diz, e morreu. Quando os filhos também morreram. Ficou sabendo da notícia dos filhos. Então, são situações que muitas das vezes fogem do controle, mas por causa de uma decisão que não foi tomada, traz esse prejuízo. Efeitos nos pais. Quem pode ler aí? Pode, não problema não. Não é fácil quando os filhos não saem como os pais esperam. Os pais e as mães sentem, por vezes, com sem boa evidência de apoio, que os problemas na infância são um sinal de incompetência dos pais. Isto pode levar à frustração íntima, hostilidade entre marido e esposa,
irá expressar em relação aos filhos culpa, medo do que se possa acontecer em seguida. A ocasionalidade, não, há ocasionalmente tentativas de que possa acontecer em seguida. Opa, tô pulando a linha aqui. Peraí. E a ocasionalidade, tentativas desesperadas de afirmar autoridades de retomar o controle. Algumas vezes haverá uma tentativa de defender ou proteger a criança, mas isto se apresenta frequentemente associado à ira pelo fato do filho necessitar de ser defendido ou protegido. Isso. Então aqui, né, os efeitos dos problemas da educação dos filhos. Efeito nos pais. Então mostra que justamente uma questão, né, quando os filhos não saem como os pais esperavam, né, mostra justamente a insatisfação por alguma situação que a criança ela trilhou e não agradou os filhos, né? Então aqui, ó, os problemas na infância são um sinal de incompetência dos pais. Então muitas das vezes tem esses pensamentos, né? Os próprios pais sentem isso, mas nem sempre é desta forma. Então, isso pode levar a frustração íntima, hostilidade entre marido e esposa, expressa em relação aos filhos e tal. Então, os efeitos que dessa sensação, que muitas das vezes eles se culpam, acaba trazendo problemas dentro do lar futuramente, né? Trazendo esse efeito aí para um relacionamento do pai e mãe, falando, ah, mas a culpa é sua, porque você não fez isso quando ele era criança, e começa a trazer aqueles problemas dentro do lar. Algumas vezes haverá uma tentativa de defender ou proteger a criança, mas isso se apresenta frequentemente associado à ira pelo fato do filho necessitar de ser defendido ou protegido, né? Então tem situações que os pais, uns protegem e outros querem corrigir e acaba entrando nessa divergência, né? Então o interessante é justamente essa questão. Se o pai está corrigindo a mãe, fica ali atenta, né? Se ela vê que tá muito duro, vai orando em espírito, mas jamais ela pode intrometer, interferir, porque pode trazer mais problemas ainda. Efeitos sobre os filhos. Quando surgem problemas entre pais e filhos, os filhos algumas vezes agem de maneira semelhante à dos pais. Ira, agressão dirigida aos pais, agressão dirigida aos pais ou aos irmãos e irmãs, culpa e medo, tudo isso pode ocorrer. De modo diferente dos pais que podem expressar-se verbalmente, as crianças quase sempre recorrem a meios de expressão não verbais. Acessos de raiva, rebelião, insucesso nos empreendimentos, especialmente na escola, delinquência, briga e até mesmo choro excessivo, tolices, vadiagens e outros comportamentos para chamar a atenção podem ser maneiras de dizer: olhe para mim, eu também estou sofrendo, né? Então, irmãos, é algo muito sério, né? Só quem passou por isso já percebe, pode, né? E sabe como é que é essa situação que muitas das vezes, né? Tá brigando, discutindo, e os filhos vendo aquilo ali traz um choque naquela criança, e a criança começa um choro excessivo, muitas das vezes a rebeldia começa a tomar conta, e às vezes os pais já se entenderam, mas o filho fica com aquele efeito, né? Os pais já se entenderam, mas os filhos começam a ter essas rebeldias, esses comportamentos na escola, o porquê que está chegando na escola, está chorando demais, o porquê que não quer fazer o dever, então são coisas que influenciam. E muitas das vezes nossos pais, né, por não ser cristão antigamente, também não se preocupavam com isso, né? Não tinha essa preocupação, não tinha esse discernimento. Falava que era pirraça, que era outras coisas e não sabia. Então, quem tem, por exemplo, né, veio de famílias de pais separados, né, tem essas situações aí que realmente é muito difícil, não é fácil, irmãos. Eu mesmo, todo o meu aniversário, eu tinha um comportamento de rebeldia para com minha madrasta e chorava, todos do meu aniversário eu chorava, porque minha mãe não estava comigo. Ela não passava com a gente aqui, né? Então minha mãe deixou nós. Então assim, são situações que refletem a nossa vida e muitas das vezes a gente se pega numa situação delicada. Então os pais, eles não têm essa noção e acaba trazendo problemas.
E os filhos têm comportamentos diferentes, os pais não entendem, não sabem lidar, e aí só vai piorando a situação, né? Só vai agravando a situação das crianças. Como é natural, nada disso é consciente e deliberado, né? Nem sempre podemos supor que esses comportamentos signifiquem que a criança sinta que alguma coisa está errada. Nem a ausência de tal atitude indica que ele ignore o problema. Algumas crianças não passam de ser fracassados e incompetentes, né? Por mais duro que seja aqui nessa essa palavra, as raízes da inferioridade e baixa autoestima estão começando a surgir desde cedo em sua vida, embora não venham tornar-se aparentes outros, senão muito mais tarde, né? Então, é uma grande responsabilidade dos pais estar atento ao que ocorre com os filhos. Muitas das vezes é por causa dessas situações, né, que ele encontra dentro do lar, mas também são situações que o próprio filho ele vai crescendo dentro dessa situação de não querer avançar, de inferioridade, né? Efeitos patológicos. O jovem, às vezes, desenvolve distúrbios emocionais mais graves, indicando a existência de problemas íntimos, e alguns, mas nem todos, implicam que existem problemas no lar. Mesmo quando os relacionamentos entre pais e filhos são bons, essas condições patológicas criam tensão na família, e como resultado, o conselho é sempre útil, né? Então, esses problemas que ocasionam, muitas das vezes traz dentro do próprio lar, né, situações que acabam prejudicando o relacionamento. Então, a partir do momento que os jovens, né, desenvolvem esses distúrbios emocionais, indicando a existência de problemas e tal, e os pais muitas das vezes não sabem lidar, acaba trazendo essas divergências, né? A mãe quer uma coisa, mas o pai já não quer que seja daquele jeito. A mãe se preocupa, mas o pai não se preocupa, e a criança ela vai crescendo em um ambiente que não tem um apoio, né? Evitando os problemas na educação dos filhos. Não existe em qualquer sociedade uma instituição que possa comparar a igreja no seu potencial de influência sobre a infância e o desenvolvimento familiar. Famílias inteiras vão à igreja. Eles levam seus filhos pequenos para serem consagrados e, no geral, voltam para os cultos e para as aulas da escola dominical. A igreja, portanto, pode influenciar a educação dos filhos de diversas maneiras. Primeiro, tratamento espiritual, né? Treinamento espiritual, né? Através de sermões, de escola dominical, seminários. Os pais podem ser ajudados a serem crentes exemplares, né? Como falamos aqui. Eles podem ensinar aos filhos os princípios delineados em Deuteronômio 6, fazendo dos assuntos espirituais uma parte normal de conversas em família. Né? O lar é uma espinha dorsal da sociedade e os lares cristãos estáveis são construídos conforme a orientação contida na Bíblia, que, no geral, é transmitida pela igreja, né? Então, aqui mostra tanto o papel dos pais em conduzir os filhos, se ele ou ela não tem condições, né, conhecimento, ela precisa procurar quem? A igreja, né? A igreja que tem essa responsabilidade de orientar os pais, olhe bem, de orientar os pais em relação às coisas espirituais, para os pais orientar as crianças. A igreja, a escola dominical, ela vai ajudar, mas a responsabilidade principal é dos pais de levar os filhos, a conduzir os filhos para o melhor caminho. Enriquecimento conjugal, que é importante. Quando os casamentos são bons e progressivos, isso influencia positivamente os filhos, produzindo estabilidade e segurança no lar. Os problemas com os filhos podem prejudicar o casamento dos pais, provocando tensão. Se os pais conseguirem discutir os problemas dos filhos juntos, sem ter de enfrentar com isso dificuldades conjugais, tudo ficará mais fácil. Estimular bons casamentos é, portanto, um meio de evitar problemas na educação dos filhos. Treinamento espiritual, né? E agora falaremos sobre treinamento dos pais. Quem pode ler aí? Treinamento dos pais. O fato de tornar-se pai pode ser uma enorme responsabilidade. Quase todos os pais sentem, em certo ponto da vida, que falharam em sua missão, e a maioria passa por período de desânimo e confusão. Nessas ocasiões, os pais precisam de compreensão, encorajamento e orientação sobre as necessidades e características das crianças. Os líderes cristãos
tem condições de dar essa ajuda. Mostre aos pais onde obter informação positiva sobre a educação dos filhos. Alerte-os para a necessidade que a criança tem de amor, disciplina, segurança, autoestima, aceitação e percepção da presença de Deus. Aponte os perigos da superproteção, excesso de permissividade, restrição e meticulosidade. A seguir, como parte do treinamento dos pais, pode ser útil considerar os princípios da comunicação eficaz entre pais e filhos, ensinar meios de disciplinar, falar sobre controle do comportamento e discutir como satisfazer as necessidades das crianças. Tudo isso pode ser discutido em locais na igreja, onde os pais possam trocar ideias juntos. Tenha cuidado em enfatizar que, embora a educação de filhos seja uma grave responsabilidade, todos cometem erros e os pais que são demasiadamente rígidos ou preocupados criarão certamente problemas devido à sua ansiedade e inflexibilidade. Criar filhos pode ser difícil e desafiador, mas pode ser também uma fonte de energia, de alegria, especialmente quando os pais podem discutir suas preocupações mútuas informalmente com outros pais, inclusive conselheiros cristãos. Isso. Então aqui mostra, né? Os líderes cristãos têm condições de dar essas aulas, né? Então é a responsabilidade da igreja preocupar com essas situações familiares, né? Imagina aí você ter lá um culto em especial, ou então uma palestra em especial para os pais, para tratar essas situações, mostrar essas realidades, ouvir também, porque muitas das vezes ele vai te apresentar um problema, que cada família tem os seus problemas, né? O problema que tem em um lá não é o mesmo que tem em outro ou em outro. Então, ele vai te mostrar aí alguns problemas que talvez não tenha resposta naquela hora, mas na próxima oportunidade, ou então num momento específico que pode ir lá orientar os pais. Então, a igreja ela precisa também preocupar com essas situações, né? Para quê? Para que a família, ela tão bem estruturada, imagina a família vir toda alegre, né? Com paz, harmonia, para a igreja, para adorar a Deus. Consequentemente, Deus vai trazer bênçãos para o ambiente e outras famílias vão ver o exemplo. Rapaz, essa família aqui, antes era assim, agora como é que tá, né? Uma família, uma bênção, não vê mais discutindo, não vê mais brigando. Então, isso é importante. Então, esse treinamento, né? Que é um dos papéis da igreja, né? Que pode ajudar a influenciar na educação. Vocês observam que não é pegar o filho e trazer a responsabilidade para a igreja, jamais. Na verdade, é o quê? É a igreja preocupada de cuidar dos pais, orientar os pais, melhor dizendo, para que os pais venham orientar os filhos e corrigir os filhos. Né? Criar filhos pode ser difícil e desafiador, mas pode ser também uma fonte de alegria. Encorajamento. Conta-se a história de um pregador que, quando convidado a falar numa reunião de pré-adolescentes, perguntou à filha qual deveria o seu tema de sua palestra. Diga-lhes, papai, respondeu ela, que devem ser pacientes, porque seus pais estão ainda aprendendo como educar os filhos. Então, esta mensagem, apesar de simples, talvez devesse ser ensinada tanto a pais como aos filhos. É bíblico encorajar-se mutuamente, e há ocasiões em que é necessário encorajar, orar e apoiar verbalmente os membros da família, né? Então, nós como pais, nós nunca já estaremos prontos, né? O encorajamento que ele está citando é justamente esse. Nunca estaremos prontos para lidar. Sempre nós vamos estar, cada dia mais, agregando conhecimento, agregando coisas novas para o quê? Para a educação de nossos filhos, né? Da mesma forma, tem coisas que nós aprendemos com nossos filhos, irmãos. Tem coisas que nós vemos, né? Esses exemplos, esses casos, né? Como fala de encorajamento, então o quê? Que devem ser pacientes, porque seus pais estão ainda aprendendo a como educar os filhos, né? Então, por mais que nós temos as orientações, precisamos cada dia mais buscar de Deus para que possamos conduzir nossos filhos a Cristo. Vamos avançar aqui. Jesus e as crianças, né? Vamos falar um pouquinho sobre a infância do Senhor Jesus, né? Tendo sido criança, Jesus vivenciou a infância em seus diversos momentos, crescendo ao lado dos seus pais, né? Mostrando aqui que ele recebeu instruções devidas na lei do Senhor,
Já em seu ministério, ele apresentou preciosas lições, tomando as crianças como exemplo e seguindo pelos seus discípulos. Seguido pelos seus discípulos. A seguir abordaremos alguns aspectos importantes dos ensinamentos de Jesus sobre as crianças. Então, esse livro ele é muito rico em ensinamentos práticos que a própria palavra de Deus nos orienta e o próprio Senhor Jesus nos mostrou. Jesus vivenciou a infância, tá, irmãos? Aqui, ele foi circuncidado ao 8º dia, né? Foi apresentado ao Senhor, então ele cumpriu. Por mais que ele era filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, mas ele tiveram seus pais terrenos, e as responsabilidades, né, os seus pais cumpriu com o Senhor Jesus. Foi circuncidado ao 8º dia, certo? Foi apresentado ao Senhor, aprendeu as Escrituras em casa, olhe bem, sem os seus pais soubessem, o menino achou-se no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas, né? Então, o próprio Senhor Jesus, ele tinha essas orientações, recebeu as orientações dos seus pais. Então, é dispensável, irmãos, hoje que os pais crentes tenham o cuidado de fazer o culto doméstico, reunindo os filhos para louvar a Deus, ler as Escrituras juntos e orarem uns pelos outros. Acompanhava seus pais ao templo. Era costume dos pais levar os filhos ao templo. Então, como eu falei, né? Muitas das vezes acontece que os pais, infelizmente, negligenciam isso. Ah, não, eu vou deixar em casa porque dá muito trabalho na igreja. Infelizmente, já ouvi pais cristãos falar isso, irmãos, obreiros falar isso, que vai deixar os filhos porque os filhos dão muito trabalho e deixa em casa, né? E tem situações também que eu vejo, né, que me falta mais coragem ainda, são situações como que os pais pegam os filhos e deixam solto na igreja. O menino faz o que quer, corre, brinca, leva brinquedo, leva comida, fica lá à vontade, e os pais, para assim não atrapalhar eles a adorar a Deus, ele deixa de qualquer jeito. Mas como é que aquela criança vai crescer respeitando o culto? Como? Como ele vai entender que aquele lugar é o lugar de adoração? Quando chega, não, mas meu menino fala isso comigo, né? Eu vou chamar meu pai para você. Falou o professor. Eu vou chamar meu pai para você. Meu Deus do céu. A filha de Anderson. De Anderson? Oh, meu Deus. Eu falei, vai lá, chama ele para mim. Vai lá, chama ele para mim. Eu vou falar para quem é você. Meu Deus do céu. Não é fácil, irmãos. Então a responsabilidade, né, dos pais de estar orientando os filhos é importantíssimo, na questão do culto doméstico, levar os filhos a adorarem a Deus. Então o próprio Senhor Jesus, ele frequentava constantemente, porque os pais o levavam para a casa de Deus, certo? Há muitos, nos dias em que vivemos, a família está ameaçada de destruição. É necessário que os pais, desde cedo, ensinem aos filhos o valor da casa do Senhor para a adoração coletiva. Há muitos que estão permitindo que seus filhos fiquem em casa, ensinados pela babá eletrônica, né, que hoje nós chamamos do celular, internet, né? Diante da qual normalmente não aprendem nada que os edifique, né, para vocês verem. Então, essa é a questão, irmãos. Meu filho mesmo fala, mas por que fulano traz? Eu falei, não, mas os pais dele estão fazendo errado. Eu falo mesmo, não, os pais dele estão errados, não é porque eu que estou errado, não. Deixando a criança levar brinquedo para a igreja, para ficar brincando, andando de carrinho dentro da igreja, no horário de culto. Então isso é um perigo muito grande, porque os filhos eles não vão compreender que aquele lugar é um lugar de adoração, né? O filho pega o celular, vai jogar dentro da igreja, jogo dentro da igreja, irmãos, é complicado demais. Eu vi que colocou o celular dentro da Bíblia. Eu tô para todo mundo achar que é para a Bíblia. Meu Deus do céu, para você ver. Olhe bem, aqui até um ponto engraçado aqui, né? Esse quarto aqui, uma vez estava dando curso de teologia, o irmão, rapaz, essa questão caiu na prova, essa questão aqui, e ele deu alvoroço. Deu trabalho aos seus pais, né? Dizendo que Jesus deu trabalho aos seus pais. E ele falou, rapaz, meu Jesus não deu trabalho para ninguém, não. Foi difícil, irmão, compreender, mas assim, né? Eu não vou dizer que ele está errado, não. Deu trabalho, meu Jesus não deu trabalho para ninguém, não.
E é questão de prova aí, viu? Se cair lá, vocês vê lá o que vocês vão responder. Vai falar que Jesus deu trabalho? Isso aqui é interpretativo, né? Cada um vai interpretar do seu jeito, porque aqui eu não tenho como se diz, né? Indícios que realmente é algo trabalhoso como algo negativo, mas realmente ele deu uma preocupação aos seus pais, né? Comum isso aí, deu uma preocupação. É. Mas ele fala aqui também, né? Isso é, vamos lá, vamos ler aqui que vai ver aqui. Ó. Jesus foi uma criança normal que deu prazer e alegria, mas também deu preocupação aos seus pais. Beleza. Por ocasião do retorno, após a festa da Páscoa, Jesus ficou em Jerusalém e não o souberam seus pais. Isso é coisa de criança. Os pais pensavam que ele estivesse entre os parentes e conhecidos. Após um dia de caminhada, quando o procuraram durante um dia e não o encontraram, voltaram a Jerusalém, passados 3 dias de busca. E foram e encontram muito tranquilo, assentado no meio dos doutores. Ao vê-lo ali, sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. É prova de sua humanidade, né? Então aqui, quando se fala, né, é compreensível ele dizer, né, ele deu trabalho. Claro que nós poderíamos usar uma outra palavra, mas é justamente essa preocupação que os pais ficou preocupados com ele, né? Naquela multidão que era o período das festas que eles levavam para o templo em Jerusalém, né? Era uma caminhada longa e ali eles perderam o filho ali naquele meio das pessoas e pensaram que ele estava no meio dos parentes. Mas vamos lá. Jesus ficou ao lado das crianças, repreendeu os discípulos por causa das crianças, mostrando, né, como ele usava o exemplo a crianças para trazer um grande ensino. Um dos ensinos foi esse: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, né? Então, esse como aqui não quer dizer, Jesus não está falando que deveria ser uma criança, mas sim como uma criança, né? Uma comparação que ele está fazendo, né? Na simplicidade, nas atitudes, né? Criança, quando o pai acaba de dar uma surra, o filho já vem querendo abraçar, né? Não sei se já passaram por essa situação. Você está lá corrigindo, mas ele vem querendo abraçar e a simplicidade não fica com raiva. Em algumas situações, Jesus estava trazendo ensino para eles naquela época, né? E eles, os discípulos, eles eram bem rigorosos, né? E, os pais levavam as crianças a Jesus para que tocasse, lhe pusesse as mãos, e os discípulos não gostavam, talvez por causa do barulho que eles faziam, né? Mas Jesus foi e ensinou isso aí. Repreendeu os sacerdotes por causa das crianças. Quando diversas crianças chamavam Hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes, os escribas, ficaram indignados por causa das maravilhas que Jesus operava e pelo fato de ouvirem o barulho do louvor das crianças. Aí foi que Jesus falou, né? Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Olha que maravilha. Então, Jesus, ele sempre valorizou as crianças, irmãos. Então, nós, como servos de Deus, precisamos valorizar as crianças e nós, como pais, principalmente, né? Valorizar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, como o próprio Senhor Jesus Cristo. Daniel Berg Gunaving, por exemplo, foi um dos pioneiros das Assembleias de Deus. Eles vieram, o ministério principal dele, mais forte, era o ministério infantil, né? Então, através das crianças, eles evangelizaram os pais. Então, Deus, ele é sabedor de todas as coisas, né? Exatamente. Então, este ensino é significativo, pois hoje há pessoas que não se sentem à vontade com as crianças no templo, por causa do barulho que fazem. Mas é exatamente delas que sai o perfeito louvor. Aí, para evitar o barulho, eles fazem o quê? Os próprios pais, né? Vai lá e compra um celular de última geração e dá para os filhos, para deixar eles em paz no culto. Misericórdia. Então, são situações, irmãos. Então, tem pais que, infelizmente, obreiros que realmente desprezam as crianças, ignora as crianças. E Jesus, a palavra de Deus mostra bem claro que Jesus ele valoriza essas crianças. Eu já cheguei para uma celular de criança mais no culto, segurei, já entreguei para o pai no final do culto. Dia de sábado, aconteceu uma situação, meu menino está muito sapeco, de 3 anos. Aí ele começou a correr lá e tal, aí eu mandei
celular, ele não estava jogando nem vendo desenho. Ele começou a tirar foto, lá em cima do altar eu vi. Disse, na hora. E falei com ela, tomei, falei, ó, se fizer de novo, eu vou tomar um celular de você. Por quê? Se a gente não corrigir de pequeno, depois que pegar a mania, já era. A gente tem que ensinar mesmo. Então vamos lá. Jesus valorizou as crianças, destacou as crianças, né? Quando estava lá com os discípulos, né? Perguntando sobre quem seria o maior no reino dos céus, Jesus foi lá sem rodeios. Jesus preferiu dar uma lição prática para eles com ilustração convincente. Chamou uma criança e o pôs no meio deles. Notemos que Jesus colocou o menino no meio, no centro das atenções. É uma grande lição para nós. Devemos dar melhor atenção às crianças. Elas são almas limpas que Deus colocou em nossas mãos, para que sejam salvas desde cedo, antes que o maligno os atraia para o mundo. Está vendo a grande responsabilidade nossa? Jesus valorizou os meninos, né? Ao colocar no meio, Jesus respondeu aos discípulos, mostrando que se alguém quer entrar no reino dos céus, tem que se fazer como menino, destacando os seguintes aspectos: conversão. Olha que interessante, irmão, já serve aí para o seu estudo. Se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino do céu. Humildade. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Terceiro, e qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Não escandalizar os meninos, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse um pescoço mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Irmãos, Deus foi bem enfático, hein? Para quem gosta de desprezar a criança, Deus ele escandalizar, na verdade, né? E aqui vai falar sobre desprezar os meninos. Vede, não desprezei algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Com este menino, Jesus fez saber que é pecado desprezar e subestimar as crianças. A expressão seus anjos tem levado alguns a concluir que cada criança tem seu anjo da guarda. Mas, na verdade, era o seguinte, né? Se assim fosse, quando uma criança se acidentasse, poderia dizer que o anjo tinha descuidado. Não é isso, né? O que podemos ensinar é que o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra, né? Então, aquele tal, né, do anjinho da guarda, né? Mas nós sabemos que nós temos anjos que estão acampados ao redor daqueles que o temem. E, com certeza, as crianças também são guardadas por Deus. Então, irmãos, é o valor que o Senhor Jesus Cristo lhe deu às crianças, e nós, como cristãos, precisamos também estar atento para não cometer um grave erro desse. Já pensou? Escandalizar uma criança dessa? Olha o que Jesus fala, né? É melhor colocar no pescoço um mó de azenha, que é muito pesado mesmo, e submergir-se na profundeza do mar do que fazer um negócio desse. Então Deus ele está atento. É o que eu observo, né? Esses maus tratos, né, que muitas das vezes os pais cometem, né? Deus ele está atento a tudo isso, irmãos. Deus está muito atento a essas situações. Precisamos ter muito cuidado e orientar, né, aos pais para que tenham muito cuidado, porque Deus ele está atento a essas situações que ocorrem. Abusos sexuais e muito mais, né, psicológicos e muito mais. A Bíblia registra episódios notáveis em que Jesus utilizou crianças para dar ensinos de grande significado espiritual e moral para os que ouviam. Entre os sacerdotes legalistas e as crianças que cantavam no templo, Jesus ficou ao lado dos pequeninos. Quando os discípulos quiseram ver-se livres da presença dos meninos, Jesus os repreendeu, colocando as crianças no meio dos braços para os abençoar. Então, temos que valorizar as crianças, mostrando que ela tem grande importância para a sociedade e são os futuros pastores, né? As futuras missionárias, né? Então, nós temos que ter esse pensamento de conduzir os filhos para que assumam grandes responsabilidades lá na frente. Educação e orientação dos pais. Pastor Valmiran. Foi sugerido que muitos acham fácil falar sobre a arte de ser pai, até que tenham filhos. As teorias sobre como educar filhos são, então, rapidamente descartadas à medida que as mães e os pais começam uma tarefa para o qual, no geral, não têm qualquer preparo e que dificilmente dominam. Depois de ter educado seus filhos, um ex-presidente de faculdade
faculdade, revelou suas regras feitas em casas, tateamentos e amadoristas sobre como aprender a ser pai nesta era. Desconcertante, essas regras vale a pena serem lembradas e compartilhadas enquanto enfrentamos os desafios da missão. Aceite o fato de que ser pai é uma tarefa mais importante que você jamais empreenderá e divida o seu tempo e energia de acordo com ela. Reflita bastante sobre o papel que você vai agora desempenhar. Não considere o seu filho uma extensão de si mesmo. Sinta prazer em seus filhos. Ame-os e creia neles. Espere algo dos seus filhos. Seja sincero com eles. Liberte-os. Não possuímos nossos filhos. No final, o melhor que podemos fazer por eles é deixá-los livres nas mãos de Deus. Então vamos lá. Então aqui, né, a educação e a orientação dos pais mostra que, né, baseado numa pesquisa que eles falam, né, de amadoristas, né, assim, de uma forma bem simples, né? Talvez o que o autor estava querendo dizer era justamente essa questão, mostrando aqui algumas regras que vale a pena, né, ser compartilhadas. Então, a partir do momento que os filhos, os pais, eles entendem como lidar com os filhos, né, a ver a situação, analisar os seus filhos para que possa, a partir daquela situação, poder tratar e lidar com os seus filhos. Então, aqui vai trazer uma lista, né, de uma das tarefas mais importantes que você jamais aprenderá. Divida o seu tempo e energia de acordo com ela. Desculpa, irmãos. Aqui vai trazer uma lista de regras, né, que vale a pena serem lembradas e compartilhadas. Aceite o fato de que ser pai é uma das tarefas mais importantes que você jamais empreenderá e divida o seu tempo e energia de acordo com ela. Então, não podemos negligenciar. Nós, como pais, está trabalhando demais. Procure tirar um tempo, né? Tire um tempo para com seu filho, procure dar atenção, certo? Para quê? Para que possa orientar, para que possa ajudar a criança, ou o adolescente, ou o jovem, naquilo que for necessário. Até mesmo, irmãos, depois que casa, os filhos ainda continuam precisando de orientação, né? Mas essa parte que fala aqui, ame-os e creia neles. De que maneira creia neles? Quando fala de crer, assim, muitas das vezes eu falo assim, muitas das vezes a situação que o filho está falando a verdade, mas os pais não acreditam mais, né? Não crê mais neles, né? E não é bem assim. Você tem que dar um voto de confiança nesse sentido, né? Então, muitas das vezes o filho, já errou muito, mas o filho já não vale mais o que ele está falando. Ele muitas pode estar falando a verdade. Então, tem que ser analisado, né? A situação. Que nem fala, espere algo de seus filhos, né? Então, assim, às vezes o pai, ele rotula o filho. Então, quando o filho vem com a palavra, com a verdade, ele já rotula que é uma mentira e ali trata com indiferença e não sabe ouvir, analisar, para quê? Para que possa tomar uma decisão, né? Ame e creia neles. Espere algo dos seus filhos, seja sincero com eles. Aí vem a questão de liberte-os, né? Mas não é a libertinagem, né? Quando fala de liberte é que você precisa conduzir os seus filhos para o quê? Para chegar o momento dele bater asas, mas bater asas com segurança, né? Você não vai prender eles dentro da sua gaiola pro resto da vida, não. Ele vai ficar comigo e não. Então tem que preparar eles. Dá uma escapulinha, faz tudo que tem que ter, porque quer saber Então tem que ser com cuidado, né? Quando essa libertação aqui, né? Essa liberdade, de liberdade, liberte os seus filhos, mas é com cuidado, com cautela. Jamais poderá permitir que o seu filho ou sua filha seja uma pessoa aí totalmente livre de regras, livre de responsabilidades. Não pode. Então os pais precisam estar atentos a isso. Agora, quando ele fala, né? Não possuímos nossos filhos, ou seja, a partir do momento que dá orientação aos seus filhos para que quando ele crescer,
ter a responsabilidade de estudar, casar com a pessoa certa, uma pessoa de Deus, vai chegar um momento que vai ter seus filhos com a pessoa certa, e assim vai ter essa liberdade, né, de conduzir a sua família. É dentro desse contexto aí. Agora vamos avançar aqui, nós estamos finalizando. Transcrição literária sobre a televisão. Aqui, irmãos, nós precisamos sentar e ouvir mesmo, porque não tem jeito. Pesquisa feita pelos alunos em 1990. Irmãos, olha para vocês verem aqui. Me chamou muita atenção. Essa pesquisa foi em 1990. Quantos anos tem até hoje? Quanto? 34 anos. Certo? 34 anos atrás. Televisão na casa de pessoas que não tinham condição, nem se ouvia dizer sobre isso, né? A televisão ela se tornou algo bem popular de 2002, 2010 para 2005 para cá, uma coisa assim. Eu acho que na minha casa tem uma televisão bem velha, de segundo ou décimo, sei lá, 92, preto e branco. Era aquelas telefones antigas. Isso. Então, agora para analisar essa pesquisa, né? Porque esses livros geralmente eles são bem mais antigos mesmo, assim, de escrita, né? Quando eles formaram essa coleção teológica aqui. Agora analisa aqui como era nessa época, tá? Eu quero que vocês parem para atentar a essa questão. Essa pesquisa é naquela época, em 1990. Agora imagina nossos dias de hoje, 34 anos depois. Vamos analisar. Compreendendo a programação das 4 principais redes de TV, das 8 horas da manhã à meia-noite. Olha quantas vezes aparecia, né? Eu acho que ele não colocou aqui, mas eu acredito quantas vezes aparece essa questão dentro desse horário, das 8 horas da manhã até meia-noite. Estrupos, né? Aparecia, né? 3 vezes. Nudez total masculina, 28 vezes. Nudez total feminina, e aqui vai. Trejeitos, referências ao homossexualismo feminino. Homossexualismo masculino, 127 vezes. Relações sexuais explícitas, 114 vezes. Isso tudo, em um dia. Da 8 horas da manhã até meia-noite. Quantas vezes aparece aqui? O mais grave aqui, né? Nudez parcial masculina e nudez parcial feminina, né? Principalmente naquelas propagandas de carros. Não sei se você já percebia isso, nos outdoors, colocaram as mulheres seminuas, né? Então, na televisão acontecia muito essa situação. Afrodisíaco 3, virgindade 7, né? Quando se falava ou mostrava. Genitália 24 vezes, impotência sexual 30 vezes, ou falava, alguma coisa assim. Termos chulos ou palavrões 72 vezes, principalmente nas programações de rádio, né? E via muito sobre essas situações. Coisas relacionadas à violência, cenas de tortura, facada, trombadas de carro, brigas, explosões, tiro, 1940 vezes. Quantas vezes nós assistimos, né? Eu quase não assisto, mas assiste filmes. Então, analisa, irmãos, essa pesquisa dentro desse 1990, comparando com nossos dias de hoje, como deve estar aí triplicado ou mais do que isso, bem mais. Uma criança de 5 anos que fica na frente do aparelho 2 horas por dia, somente, olha para você ver, 2 horas por dia, ao fim de um ano, terá sido exposta 1.168 piadas sobre sexo, 7.446 cenas de nudez e há mais de 2.600 estampidos de tiros, né? Fazendo aqui a totalidade. Então, olha para vocês verem, irmãos, a situação. Agora imagina como fica a mente de uma criança presenciando essas situações, né? Então, naquela época, né, as novelas, principalmente, pelo menos tinha alguns momentos, tinha alguma censura. Depois de um tempo para cá, acabou com a censura totalmente da televisão. Então, aparecia muitas coisas. E hoje na internet, a facilidade que tem de acesso a essas coisas, a facilidade que existe, então isso tudo traz graves prejuízos para as crianças. Atingir a maioridade, até atingir a maioridade, essa criança teria tomado contato com 15.184 anedotas, né? Piadas de sexo, 96.798 cenas de nudez
e mais de 163 mil tiros, né? Então, ou seja, ele pega ali a contagem, né, do dia e multiplica pela quantidade de anos, né, que a pessoa estava assistindo aquilo e traz esse número. Razoável supor que uma criança, mesmo vivendo num país em guerra ou fazendo o trajeto entre Sodoma e Gomorra, jamais terá a oportunidade de chegar a tais números. Vale ressaltar que a pesquisa foi elaborada no início da década de 90. Será que a televisão brasileira tenha melhorado nesse aspecto? Aí, vocês respondem aí, vocês que atravessaram essa época aí. Eu sou de 92. Hein Gruspun, professor de psiquiatria paulista, é um crítico severo e cobra responsabilidades. A televisão brasileira enveredou para um caminho que não está ligado à educação do povo. Nela, ninguém se preocupa com as crianças, seu futuro sexual e com as gerações que estão se formando na frente do vídeo. Então, aqui é uma grave realidade, irmãos, e chama-nos a atenção daquilo que nossos filhos estão assistindo, daquilo que nossos filhos têm acesso. Então, a responsabilidade é nossa. Imagina aí, se o Senhor, dentro daquela situação dos discípulos, só por repreender as crianças, Jesus ele já trouxe, né, uma severa correção. Imagina nós, que muitas das vezes compramos um celular e dá nas mãos dos filhos para ter acesso à internet. Então é uma coisa muito séria. Precisamos estar atentos às orientações bíblicas para que futuramente nós não ser penalizados aí por causa de uma negligência, né? E fora as consequências graves que poderá ter futuramente por causa de uma decisão que nós não tomamos agora, lá na frente traz um grave prejuízo para nós. Olhe bem aqui, né? Lembrando do sacerdote Eli. Questionário. Deixou de disciplinar os filhos, embora Deus o tivesse advertido anteriormente. Sacerdote Eli. Instituição que mais ajuda a evitar problemas familiares, principalmente na educação dos filhos. Foi usado por Jesus como ilustração em Cafarnaum para rebater as indagações dos discípulos a respeito de que é maior o reino dos céus. Com a criança. Foi usado por Jesus como ilustrador, já li, né? De modo diferente dos pais, que podem expressar-se verbalmente, as crianças quase sempre recorrem a meios de expressão não verbais. Jesus nunca deu preocupação aos seus pais, sempre deu prazer e alegria. Vamos orar ao Senhor? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eita glória. Vai ser muito valoroso, viu? Para os pais e os filhos. Tem palestra para todo mundo. Todo mundo, família, as mulheres, os homens. Pastor Valmirão orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Vem, soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. por mais uma aula, meu Deus, Exalte o time cada dia, meu Pai. Em nome de Jesus. Que nós vamos crescer em conhecimento, em graça, Pai. O Senhor abre nossa mente, entendimento, discernimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá ânimo e força para nós irmos até o fim, Pai. Em nome